Olá, galerinha! Welcome to my class. Bem-vindos à minha aula. Mais uma aula de inglês, mais um momento de aprendizagem, mais uma oportunidade para vocês adquirirem conhecimento para gabaritarem a prova de inglês do Enem. Gente, estou muito confiante, mas a prova está se aproximando, falta pouco tempo. Estudem, foco nos estudos. Certinho? Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre análise e interpretação de músicas e poemas. Galera, cai muito no Enem, tá? Poemas, músicas, olha, isso é um gênero bem comum, então muita atenção na aula de hoje. Certinho? Vamos lá. Então, poema é um gênero textual, escrito em versos e estrofes. E a sua finalidade é expressar sentimento, emoção, pensamento, certo? E o verso, gente, é isso, é a linha do poema. Como vocês podem observar aí, isso é um verso. E a estrofe é stanza. É essa parte aí. A stanza, ela é composta por versos simples, né? Por exemplo, esse poema aí que eu trouxe como exemplo, ele tem 3 estrofes. Facinho até agora, né? Porque é um assunto legal, é um assunto fácil, assim, a gente já traz muito conhecimento de mundo sobre esse tema. E o poema, ele é bastante variável, ele pode ser sobre morte, amor, saudade, pode ter variação também no seu estilo. Por exemplo, é possível encontrarmos poemas com apenas uma estrofe. Vocês sabiam? Tem poema que tem só uma estrofe, tá tudo bem, não tem assim uma regra. Um poema tem que ter tantos versos, um poema tem que ter tantas estrofes, ok? Ele pode ter métrica, pode ter rima, ou então simplesmente pode abrir mão desses recursos, tá? Ele não é obrigado a nada. Não, eu tô brincando, gente, tem algumas obrigações, sim. O poema, galera, a linguagem é explorada em suas mais variadas formas. Porque no poema, a linguagem, ela não é só para comunicação. A função de poema não é só comunicar, é passar, é transmitir algo, né? A linguagem, ela se transforma em um objeto artístico. Então, o mais importante do poema é a linguagem. Né? Então, o autor do poema, ele faz uso de combinações de palavras, figuras de linguagem. O que vocês mais vão achar em poema é isso, figuras de linguagem, metáfora, antítese, hipérbole, aliteração, dentre outros. Tá? E também criatividade, gente. Porque estamos falando de arte, né? Poema é arte, então criatividade também. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo para a gente analisar. Poema chamado My Shadow, Minha Sombra, de Robert Stevenson. Então, vamos lá. Vamos analisar esse poema. Tem quantas estrofes? 4, certo? Cada estrofe ele é mais organizadinho, né? Cada estrofe tem aí 4 versos. E esse poema, ele faz uso da rima, olha só. Me, can see, head, bad, grow, slow, ball at all. Então, bom, vamos ler esse poema e ver se ele está fazendo uso da linguagem artística. Vamos ver se eles têm figuras de linguagem. Vamos analisar esse poema juntos, vamos lá. Vamos lá. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me, from the hips up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. É aquele poema, gente, legal, gostosinho, né, da gente ler. Olha só. Eu trouxe aqui uma tradução pra gente, tá? Lembrando que a minha tradução
e diz o seguinte, ele diz que tem uma pequena sombra que vai para todo lugar com ele, entra e sai, né? E qual pode ser a utilidade dele? É mais do que ele pode ver, mais do que ele pode imaginar. E ele diz também que a sombra, né, ele usa, pra gente, sombra é feminino, mas lá ele é uma palavra masculina, tanto que ele usa assim, ó, usa o he, usa a palavra he, que quer dizer ele. Então ele diz, ele é muito, muito parecido comigo, né, desde os calcanhares até a cabeça. Aí diz que vê ele saltar na frente dele quando ele salta para a cama. Próxima estrofe. The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow, for he sometimes shoots up taller like a ninja rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. Aí ele fala, né, que o mais engraçado sobre a sombra dele é a forma como ela gosta de crescer, né? Que sombra ela cresce e diminui, a gente sabe, conforme o sol, mas dá para perceber aí que ele é um garoto, que ele não entende isso. Aí ele diz, não é como as crianças normais, né? Not at all like proper children, né? Não é de todo como as crianças normais, que é sempre muito lento o crescimento das crianças normais. Que para ele, aí ele fala, né? Que às vezes ela sobe mais alto, ela cresce muito, como uma bola de borracha, e às vezes ele fica muito pequeno. He hasn't got a notion of how children ought to play, and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close beside me, he's a coward, you can see. I think shame to stick to Nurse as the shadow sticks to me. Aí ele fala que ela não tem noção de como, que ele, né, não tem, eu quero falar ela porque pra mim sombra é feminino, gente, mas o pronome é bem claro, é ele. É que ele não tem noção como as crianças devem brincar, ele só pode me fazer de bobo em todos os sentidos. Aí ele diz assim, chama de covarde, porque ele fica tão perto de mim, né, e ele acharia vergonhoso ficar tão perto da babá como a sombra fica tão perto dele. Última estrofe. One morning very early, before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup, but my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. Olha que bonitinho a inocência dele, né? Que certa manhã bem cedo, antes do sol nascer, ele se levantou, mas a pequena sombra dele preguiçosa, com a cabeça sonolenta, tinha ficado em casa, né? Atrás de mim estava dormindo profundamente na cama. E analisando o poema, gente, a gente pode ver que, né? Ao atribuir características humanas à sombra, o autor faz uso da personificação, que é uma figura de linguagem. Ele também faz uso de metáfora, né? Porque compara a sombra dele com algumas coisas, como vocês puderam observar. Ele faz bastante uso da comparação. E podemos ver que a linguagem do poema indica que é um poema antigo. Esses termos aí, ó, notion, ought, nurse, errant, são termos que já não são mais tão usados hoje. Então, é um poema antigo, né? Vocês puderam até ver a data de nascimento e de morte do autor. É bem, não lembro aqui de qual, mas é bem antigo. Então, agora nós vamos para as questões de inglês do Enem, com poemas ou canções. E nós vamos iniciar com essa aí, que é do Enem de 2019, galera, bem recente. Observem aí, tá? A canção. A canção, então já sabemos que isso aí trata-se de uma música.
A canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado... Bom, já sabemos que é uma canção de sofrimento, sofrência, mas não Marília Mendonça, viu, galera? Não Marília Mendonça. Bom, pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte de pessoa próxima. Então, vamos entender esse poema, vamos ver qual o sofrimento retratado nesse poema aí, que é uma canção. Vamos ver. Is this life? É esta vida. Sitting on a park bench, sentada em um banco de parque. Think about a friend of mine. Pensando em um amigo meu. He was only 23. Olha que legal, ele tem apenas 23 anos. Olha só, já é um poema assim fácil de entender, né? Acredito que vocês matariam fácil essa questão no Enem. Gone before he had his time. Ele foi-se, né? Foi-se antes que tivesse seu tempo. It came without warning. Né? Veio sem avisar. Didn't want his friend to see him cry. Ele não queria que seu amigo o visse chorar. He knew the day was dawning. Ele sabia que o dia estava amanhecendo. I didn't have a chance to say goodbye. Eu não tive a chance de dizer adeus. Então aí, gente, vocês já sabem que esse poema, ele se trata, né? Olha só, a friend, um amigo. He was only 23. Ele tinha apenas 23. Foi cedo demais. Não teve a chance de dizer goodbye. Então, ele lamenta, né? O sofrimento é retratado pela morte precoce de um amigo jovem que só tinha 23 aninhos. Olha só, mas nem todas as questões são fáceis não. Essa daí, ó, é um pouquinho mais difícil, vocês vão ver. Ela é um pouquinho mais complexa. A Mother in a Refugee Camp é uma questão do Enem de 2020. O escritor nigeriano Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe, tá? Explorando o quê? Vamos ver. A demonstração de orgulho por não precisar pedir doações, descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida, aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho, consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido, impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Vamos lá, galera, vamos analisar esse poema, né? Lembrando que essa tradução é minha, né, do meu entendimento. Não sou assim aquela tradutora profissional, mas eu entendo e eu vou ajudar vocês a entender também. Vamos lá. A Mother in a Refugee Camp. No Madonna and child could touch her tenderness for a son. She soon would have to forget. Ela fala assim, né, que nem Madonna nem criança poderiam tocar seu carinho pelo filho. Ela logo teria que esquecer. The air was heavy. O ar estava pesado. With odors of diarrhea, né, com odores. O ar estava pesado com odores de diarreia. Of unwashed children. De crianças sujas, né, crianças não lavadas, crianças sujas. With washed out ribs, com costelas lavadas. Crianças sujas, mas costelas lavadas.
E continua. And dry it up bottles, waddling in labored steps. Né? E trazer os secos, bamboleando em passos laboriosos, diferentes. Behind blown empty bellies. Por trás das barrigas vazias. Other mothers there had long ceased to care. Né? Outras mães lá, há muito já tinham deixado de se importar. But not this one. Mas não essa. Né? She held a ghost smile between her teeth. Ela segurou um sorriso fantasma entre os dentes. And in her eyes the memory. E em seus olhos a memória. Of a mother... esse verso é muito bonito, olha só, gente. Of a mother's pride, she had bathed him. Do orgulho de uma mãe, ela o havia banhado. And rubbed him down with bare palms. Né? Ela esfregou com as palmas das mãos nuas. She took from their bundle of possessions. Ela tirou do seu pacote de posses a broken combed. Um pente quebrado. Esse combed aí acredito que é no sentido de estar usado, já está penteado. The rust-colored hair left on his skull. O cabelo cor de ferrugem deixado em seu crânio. E então, Rumming é no sentido de cantarolar, cantarolando em seus olhos. Rumming in her eyes. She began carefully. Ela começou cuidadosamente to part it, a separá-lo. In the former life, this was perhaps, né, em sua vida anterior, isso foi talvez, né, a little daily act, um pequeno ato diário, of no consequence, sem consequências. Before his breakfast in school, antes do café da manhã e da escola. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. E agora ela faz isso como colocar flores em um pequeno túmulo. Galera, voltando aqui para a pergunta, vamos lá. Esse poema, ele explora o quê? Demonstração de orgulho por não precisar pedir doações? Bom, gente, essa daí já vamos descartar de cara, né? Até pelo título. Nós já poderíamos descartar essa questão, essa alternativa, porque ela está numa situação de refugiada, então ela precisa, né? Ela não tem essa opção de não aceitar doações, infelizmente, né? Descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida? Não. Aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho? No texto, gente, não fala se o filho dela está com alguma doença terminal, não. Isso ficou bem claro. Consternação ao visitar o túmulo do filho recém-nascido? Também não, porque não fala. Fala que ela estava penteando o cabelo, fazendo isso como colocar flores em um túmulo. Não fala nada sobre isso, não. Então, é a letra E. Impressões sensoriais experimentadas no ambiente, né? Vocês podem ver que o poema, ele inicia falando, né, das impressões dela, o cheiro de crianças sujas, de diarreia, enfim. Então, essa é a alternativa correta. Impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Vamos para o próximo, que é outro também que eu sou suspeita, assim, porque essa eu acredito vai ser a minha aula preferida, que eu amo poema. Eu adoro esse que eu vou apresentar para vocês, que é do Enem de 2020. Também é um poema muito lindo. Galera, prestem atenção. Vamos lá, vamos analisar. A Minor Bird. Vamos primeiro para a pergunta, né?
poema de Robert Frost, a palavra fault e blame revelam por parte do eu lírico uma culpa por não poder cuidar do pássaro, atitude errada por querer matar o pássaro, necessidade de entender o silêncio do pássaro, sensibilização com relação à natureza do pássaro, irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Bom, o poema diz o seguinte, né? Vamos ler, vamos analisar cada verso. A minor bird. I have wished a bird would fly away. Desejei que um pássaro voasse para longe. And not sing by my house all day, né? E não cantasse na minha casa o dia todo. Have clapped my hands at him from the door. Ou seja, ele bateu palmas, né? Para afastar, espantar o pássaro. When it seemed as if I could bear no more. Quando parecia que ele não aguentava mais. Não aguentava mais, bateu, tangeu o pássaro. The fault was... começando. The fault must partly have been in me. Ele diz, the fault must partly have been in me. A culpa deve ser, em parte, minha. The bird was not to blame for his key. O pássaro não tinha culpa de sua tonalidade. Essa palavra aí, gente, que a gente já pensa logo em chave, né? Mas e pode até confundir na hora, mas podem pesquisar aí que também é um sentido de tonalidade. O pássaro não tinha culpa de sua tonalidade. The bird was not to blame for his key. And of course, e é claro, com certeza, there must be something wrong in waiting to silence any song. E é claro que deve haver algo errado em querer silenciar qualquer música. Lindo, né? Então, a alternativa correta qual seria? As palavras fault and blame revelam por parte... Vocês já sabem que ambas essas palavras, elas têm o sentido de culpa, certo? Então, o que revela? Culpa por não poder cuidar do pássaro? Não. A gente viu que ele não sentiu culpa por não poder cuidar do pássaro. Que ele sentiu culpa por não gostar, né, do canto do pássaro. Atitude errada por querer matar o pássaro, em nenhum momento também o texto fala que ele quis matar o pássaro. Necessidade de entender o silêncio do pássaro? Não. Sensibilização com relação à natureza do pássaro. Como ele falou, gente, na última estrofe, o pássaro, né, não tinha culpa de gostar de cantar, de querer cantar. Então a gente percebe aí uma sensibilização, sim, com relação à natureza do pássaro. Então, vamos ver só a letra E para descartar. Irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Bom, não houve, ele espantou o pássaro, então não houve persistência. É a letra D, a sensibilização com relação à natureza do passarinho que ele espantou. The last one, a última, Enem 2018. Esse texto aí também é muito legal, galera. Esse texto aí é de uma poetisa indiana, né? Kamala Das. Poetisa, nem me desculpem se a pronúncia não estiver correta, mas eu vou chamar Kamala Das, tá, gente? Poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela usa a língua inglesa com efeito humorístico, recorre a vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência de sua identidade linguística, recorre à incompreensão,
desculpa, sorry, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Galera, vocês claramente já viram que eu tenho um déficit de atenção, né? É isso aí. Não, isso não vai nos impedir de ter uma aula top aqui hoje. Vamos analisar esse poema. Vamos lá. Ela inicia assim. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. Não escreva em inglês, eles falaram. Inglês não é sua língua materna. Mas ela diz, the language I speak becomes mine. Olha que lindo, a língua que eu falo se torna minha. Its distortions, its queerness, all mine. Suas distorções, sua estranheza, tudo meu. Mine alone, meu apenas. It's half English, half Indian. É metade inglês, é meio inglês, meio indiano. Funny perhaps, engraçado talvez, but it's honest. Mas é honesto. It's as human as I'm human. É tão humano quanto eu sou humana. Each voice of my joys, my longings, my hopes. Ela expressa minhas alegrias, meus anseios, minhas esperanças. Lindo, né, gente? Muito lindo. Então, assim, nesses versos ela usa a língua inglesa com efeito humorístico? Não. Não mesmo. Recorre a vozes de vários escritores ingleses? Claramente não também, né? Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? Não, ela não está divertindo nada. Demonstra consciência de sua identidade linguística? Sim ou não? Sim. Ela demonstra, ela fala, né, que o inglês dela, né, pode ser meio indiano, pode ser engraçado, mas é honesto. Então ela tem consciência da identidade linguística dela e é o que ela demonstra nesse poema lindo. E é isso, pessoal. Nossa, obrigada por terem assistido a aula até aqui. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero ver vocês na aula que vem e espero ver vocês estudando aqui, ó, diariamente na plataforma Eduque. Vamos lá, o Enem tá próximo e vocês vão conseguir, tenho certeza. Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima, see you!